Amigos, meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo analisarei uma decisão do STJ sobre a impossibilidade de um terceiro, o delatado, impugnar a colaboração premiada. Será que o delatado tem interesse em impugnar a colaboração premiada que o menciona? Ou será que ele é proibido? Será que não pode impugnar essa colaboração? Eu vou analisar aqui uma decisão do STJ de 2016, mas esse entendimento já foi reiterado inúmeras vezes pelo STF e também pelo STJ. Mas de início eu quero pedir a você que se inscreva no canal, ative as notificações e caso você goste do vídeo, compartilhe, deixe aí a sua curtida, porque isso com certeza vai me motivar a fazer ainda mais vídeos aqui para vocês. E sobre essa decisão, eu quero destacar que a decisão está lá no meu site, viniciustalon.com. É isso que vocês estão vendo aqui ao meu redor. Eu até já fiz uma enquete num vídeo anterior perguntando se vocês gostariam desse tipo de vídeo, colocando de um lado a ementa, o julgado, e deste lado aqui o vídeo para que eu possa comentar essa decisão. E é o que faremos aqui. Então, colaboração premiada. Vejam, caso você queira encontrar essa decisão, ela está aí na descrição do vídeo, aqui no YouTube e lá no meu site viniciustalon.com. Nessa decisão o STF falou, o STJ, melhor dizendo, falou que a colaboração premiada não possui o condão de interferir na esfera jurídica de terceiros. E o que significa isso? Vamos ver a ementa, até para vocês copiarem o número do julgado se vocês quiserem. Então está aqui embaixo, vejam. STJ, quinta turma, recurso em habeas corpus 69988, relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, e o julgamento foi no dia 25/10/2016. Eu coloquei em negrito a parte mais importante, está logo aqui em cima. Percebam que o item 2 que está aqui diz o seguinte, o item 2, a colaboração premiada é uma técnica especial de investigação, meio de obtenção de prova advindo de um negócio jurídico processual personalíssimo que gera obrigações e direitos entre as partes celebrantes, Ministério Público e colaborador, não possuindo o condão de, por si só, interferir na esfera jurídica de terceiros, ainda que citados quando das declarações prestadas, faltando, pois, interesse dos delatados no questionamento quanto à validade do acordo de colaboração premiada celebrado por outrem. Precedentes do STF e STJ. Como eu falei, é um entendimento que já foi, enfim, seguido tanto pelo STJ como pelo STF fora desse caso aqui. O caso é bem interessante. Pensem comigo, se o Ministério Público formaliza uma colaboração premiada com Tício, vamos usar aqueles nomes, enfim, que todo mundo utiliza, Tício, Caio e Mévio, todos os livros de direito penal utilizam esses mesmos nomes. Eu tenho preferido usar Joãozinho, mas, enfim, Tício. Aí Tício e o Ministério Público formalizaram uma colaboração premiada. Ok, só que nessa colaboração premiada, Tício menciona Caio e Mévio também. Será que Caio e Mévio podem impugnar essa colaboração premiada? É disso que se trata esse julgamento. E vejam que o STJ entende que não, que nesse caso Caio e Mévio não poderiam impugnar aquela colaboração premiada feita entre o Ministério Público e Tício, considerando que apenas as próprias partes podem impugnar a validade. Então, basicamente, quando se fala sobre esse assunto, a jurisprudência diz, em primeiro lugar, como vocês podem ver, logo aqui em cima, que se trata de meio de obtenção de prova. Então não é uma prova por si só, mas sim um meio de obtenção de prova. A colaboração premiada vai ajudar a encontrar provas e não ser uma prova por si só. E
Além disso, temos uma outra questão doutrinária, uma questão dogmática, que é a natureza jurídica. E aqui, ó, nessa linha aqui, vocês podem ver que menciona que seria um negócio jurídico processual personalíssimo. Negócio jurídico processual personalíssimo. Quando se fala em personalíssimo, significa que é algo que envolve as pessoas ali envolvidas e não terceiros. É algo que tem relevância para aquelas pessoas. É por isso que se fala, por exemplo, na ação penal privada personalíssima, que é aquela que somente a vítima pode dar início por meio de queixa, não sendo do interesse dos parentes da vítima, caso a vítima morra, iniciarem aquela ação penal. Então, numa ação penal privada personalíssima, só a própria vítima pode começar aquela ação penal, pode oferecer a queixa. E aqui, sendo negócio jurídico processual personalíssimo, apenas os próprios envolvidos poderiam impugnar a colaboração premiada. Essa seria a lógica. É por isso que menciona ali que gera obrigações e direitos apenas entre as partes que estão celebrando a colaboração premiada. E uma parte que vale a pena destacar é essa aqui, ó, nessa linha aqui, a parte final onde diz por si só. Se vocês olharem bem a ementa e olhando também o voto, não quer dizer exatamente que a colaboração premiada nunca vai interferir na esfera jurídica de terceiros. Ela pode interferir sim, mas não de forma direta, não isoladamente. É isso que a decisão fala. Então, quando se coloca aqui, ó, por si só, quer dizer que a colaboração premiada entre Ministério Público e Tício, por si só, não vai afetar, segundo o entendimento do STJ, não é o meu entendimento, eu já vou explicar, mas segundo o entendimento do STJ e do STF, não vai por si só prejudicar o terceiro, não vai por si só prejudicar, nesse exemplo que eu estou dando, Caio e Mévio. Eu discordo disso, porque, por um lado, sabemos que a colaboração premiada depois precisa ser confirmada, homologada, vai ter que ter de fato a colaboração, juntar provas, juntar elementos que vão fortalecer aquela narrativa, aquela versão apresentada pelo colaborador, mas sabemos que isso vai sim interferir na esfera jurídica de terceiros. Basta pensar do ponto de vista midiático. Quem nunca viu, por exemplo, o Jornal Nacional, Record, Band, qualquer canal falando exaustivamente, fulano de tal foi mencionado numa colaboração premiada. Agora mesmo, nessa semana passada, vocês devem ter visto, eu até publiquei sobre isso lá no meu Instagram, @ViniciusTalon, sobre o Dias Toffoli, que, segundo informação, teria sido mencionado, saiu numa revista, saiu num site, que ele teria sido mencionado por um dos empreiteiros, por um dos envolvidos na Operação Lava Jato. E aí teve toda aquela confusão, enfim, da censura, da decisão do ministro Alexandre de Moraes para retirar a matéria, depois volta a matéria. Não sei o que vai acontecer depois, mas nesse caso, como que não dá para dizer que uma menção e uma colaboração premiada não vai interferir na esfera jurídica de terceiros? Vai interferir sim. Já vai gerar, no mínimo, um prejuízo decorrente da movimentação midiática, muitas vezes, como aconteceu em relação ao Dias Toffoli. Eu não estou aqui defendendo, nem estou criticando, não estou falando que gosto, nem que odeio. Eu estou falando que existiu essa movimentação midiática, que foi um tema muito falado, ganhou mais repercussão ainda em razão da decisão do ministro Alexandre de Moraes, ao retirar essas publicações. E isso, de fato, interfere sim na esfera jurídica de terceiros. Então, na minha opinião, esse entendimento é equivocado, porque a mera colaboração, ainda que depois, a mera menção na colaboração, ainda que depois a defesa consiga eventualmente provar que aquela colaboração está errada e tudo mais, isso tem uma repercussão na minha esfera jurídica, na esfera jurídica do delatado, que no mínimo sofrerá esse estigma midiático, sofrerá eventual risco de um constrangimento, por exemplo, em razão de uma, agora não mais condução coercitiva, mas em razão, por exemplo, de uma prisão temporária, uma prisão preventiva, em razão de um indiciamento daqui a pouco. Então há uma possibilidade quase que imediata de acontecer algo logo após
a colaboração premiada, a menção na colaboração premiada. Passará a ser investigado, passará a ser indiciado, aquela colaboração vai subsidiar um indiciamento ou talvez uma prisão temporária, que veio, agora a prisão temporária está sendo muito utilizada, junto também à prisão preventiva, mas a prisão temporária um pouco mais, nos casos em que antes estavam fazendo a condução coercitiva, proibida agora. Então, quer dizer, na minha opinião, nunca foi permitida, mas enfim, agora sim, de fato, está proibida, não tem como fazer condução coercitiva. Mas vejam que tudo isso afeta sim a esfera jurídica de terceiros, afeta a esfera daquele que está sendo mencionado na colaboração premiada. De qualquer forma, esse é o meu entendimento, mas se você quer jogar com o entendimento do STJ, trabalhe com essa palavra aqui, com essa expressão aqui, por si só. Então, por si só, não vai interferir na esfera de terceiros, segundo o STJ. Mas, se aquela colaboração premiada gerar algum tipo de constrangimento, o constrangimento é somado a essa colaboração premiada. Deixa de ser a colaboração premiada por si só e passa a ser colaboração premiada mais indiciamento decorrente daquela colaboração. Ou passa a ser colaboração premiada mais prisão temporária. E agora sim não tem como fugir, nem mesmo com esse entendimento do STJ aí. Na minha opinião, não precisava chegar a esse ponto, não precisava ter algo depois para interferir na esfera jurídica de um terceiro. Da mesma forma que não precisa uma decretação da prisão preventiva para impetrar um habeas corpus. Pode fazer um habeas corpus preventivo buscando o salvo-conduto quando há chance, mesmo que não tenha um mandado de prisão, não tenha a prisão decretada. E aqui seria, na minha opinião, a mesma coisa. E se é só a colaboração premiada, sem nada mais, sem nenhum acréscimo, nenhuma consequência em razão dessa colaboração, aí, segundo o STJ, vale isso que está aqui, ó. Não haveria o interesse, faltaria o interesse dos delatados no questionamento quanto à validade do acordo de colaboração premiada celebrado por outrem. Aqui eu destaco para vocês um trecho, na minha opinião, o trecho mais importante. A letra ficou pequena ali, mas dá para enxergar, enfim, é só colocar em tela cheia aí. O trecho mais importante do voto, que é o trecho que vai explicar essa parte da ementa. Aqui é o voto do ministro relator, Reinaldo Soares da Fonseca, sobre esse tema específico. Depois ele até cita um julgado do STF, um julgado do STJ, mas nessa parte aqui ele diz o seguinte: como visto, diante da natureza de negócio jurídico processual personalíssimo, bem como por se tratar de meio de obtenção de provas e não de efetiva prova, olha só, vamos fazer uma pausa aqui. Ele diz que se trata de meio de prova, ou melhor, meio de obtenção de prova e não efetiva prova. Então isso é, segundo ele, um fundamento para não admitir o questionamento por terceiro, pelo delatado. E aí, continuando, somente possuem, olha, isso daqui é muito importante, porque vai falar primeiro sobre interesse, depois sobre legitimidade, somente possuem legitimidade para questionar a legalidade do acordo de colaboração premiada as próprias partes que o celebrarem, restando aos co-investigados ou co-réus, no caso delatados, na condição de coautores ou partícipes que porventura tenham sido citados na delação, questionar as declarações efetivamente prestadas pelo colaborador, até porque o acordo em si não tem o condão de atingir a sua esfera jurídica, faltando-lhe, pois, interesse de agir no que se refere à legalidade ou não do acordo. Então o que diz ali é basicamente o seguinte: os delatados, vamos utilizar essa expressão, fica melhor do que falar com investigados ou co-réus, coautores ou partícipes, enfim. Os delatados não poderiam impugnar a legalidade do acordo em si, da colaboração, do acordo feito entre o Ministério Público e o delator. Não poderia, por exemplo, falar que ali foi obtido sob coação, que houve o uso indevido da prisão preventiva para convencer a fazer a colaboração mentindo, etc. Isso não seria possível. O que seria possível é essa parte aqui, ó. Seria possível questionar as declarações prestadas pelo colaborador
na análise probatória. Ou seja, colaborador falou X, eu tento provar Y durante a instrução probatória. E é isso. Então, segundo esse entendimento, não poderia impugnar a legalidade, não poderia questionar a legalidade do acordo de colaboração propriamente dito, mas sim questionar depois, durante a instrução, juntando prova documental, testemunhas, etc., que aquelas declarações são falsas. Ou seja, eu vou questionar o conteúdo da colaboração, do que foi afirmado, e não a própria colaboração em si. De qualquer forma, esse é o entendimento do STJ. Se vocês quiserem ler um pouco mais, inclusive, ó, podem ver aqui, isso daqui é o meu site, como eu disse para vocês. Ali tem a íntegra do voto do ministro relator e tá tudo lá no meu site, eu deixarei a descrição neste vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, uma lista de transmissão para receber todos os meus artigos e vídeos diretamente no WhatsApp. Além disso, você vai encontrar artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e se você gostou, eu peço que compartilhe. Até o próximo vídeo.